Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos. Vamos dar início à sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2018. Solicito a senhora primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador Claudecir Marrafon. Vereador Claudinei Dinello. Presente. Vereadora Dulcemara Lúcio, presente. Vereador Eliseu Zanini. Presente. Vereador Fábio Araújo. Presente. Vereador José Maria Berberti. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Presente. Vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Presente. Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Presente. Vereador Odilo Antônio da Silva. Presente. Vereador Walter Inácio de Medeiros. Presente. Todos presentes. Havendo número legal sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontra-se sobre as mesas cópia da ata da sessão anterior. A ata está em discussão. Com silêncio, senhores vereadores, vou colocar a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. A ata está aprovada. Passamos agora ao expediente sem votação, onde daremos leitura aos ofícios e às indicações dos vereadores. Ofício número 428, 2018. Pirapozinho, 1º de outubro de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, assunto, resposta a requerimentos. Encaminhamos a Vossa Excelência a resposta dos requerimentos acima referidos, conforme segue. Requerimento número 390, autoria vereador Claudinei Dinello, solicita informações sobre a possibilidade da realização de levantamento junto aos proprietários de imóveis e moradores nas margens da rodovia Assis Chateaubriand que foram prejudicados quanto aos seus direitos relacionados ao acesso às suas moradias ou propriedades em decorrência das obras executadas na referida rodovia. Informamos ao autor do requerimento que o projeto é de autoria do DR e não deste município, portanto, estaremos solicitando informações ao referido órgão acerca do ora solicitado. Requerimento número 393/18, autor vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani, solicita informações sobre a realização de reforma do atual ginásio de esportes e ou construção de um novo ginásio de esportes. Informamos ao autor do requerimento que encontram-se no cronograma de obras deste município a reforma atual ginásio de esportes, do atual ginásio de esportes. Requerimento número 394, autor vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani, solicita informações sobre a implantação de campo de grama sintética em nosso município. Informamos ao autor do requerimento que encontra-se no cronograma de obras deste município o ora requerido. Requerimento número 395, autora vereadora Dulcemara Lúcio, solicita informações sobre a implantação de uma grade de proteção entre o leito da rodovia Assis Chateaubriand e a área referente ao Jardim Panorama. Como já dito, através da resposta ao requerimento número 390, projeto é de autoria do DR e não deste município, cabendo referido documento ser encaminhado ao citado órgão. Requerimento número 396, autor vereador Fábio Araújo Roque, solicita informações sobre eventuais ações no sentido de buscar recursos para a informação do Centro Comunitário do Conjunto Habitacional Adélia Jorge de Oliveira. Informamos ao autor do requerimento que pleiteamos junto aos governos federal e estadual recursos para a execução das obras citadas, aguardando liberação por parte dos mesmos. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos da mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Orlando Padovan, prefeito municipal. Indicação número 259/18/17. Indicamos à mesa que se oficia ao Executivo Municipal no sentido de que sejam enviados estudos, juntamente com o setor de recursos humanos,
visando promover a impressão do holerite em material que não se apague ou se desintegre, com tamanha velocidade como o material hoje utilizado. A autora vereadora Dulcimara Lúcio. Indicamos à mesa que se oficie o Executivo Municipal, solicitando que se proceda aos estudos técnicos necessários, tendo por objeto a implantação de redutores de velocidade na rua Yolanda Vilegas Salmazo, altura do número 111, no residencial Padre Hilário Pieric. Trata-se de pleito dos moradores daquelas adjacências, tendo em vista o risco a que se encontram expostos, mercê da rápido e volumoso trânsito verificado naquela via, urgindo assim as providências aqui destacadas. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Indicação número 262. Indicamos à mesa que se oficie ao Executivo Municipal, solicitando que se procedam à elaboração de amplos estudos, tendo por meta a realização de um programa de iluminação de todas as praças de esportes e academias ao ar livre, localizadas em nossa cidade. Os serviços que ora pleiteamos têm por objetivo permitir que a população possa utilizar referidos espaços também no horário noturno, com a devida segurança, atividade no momento impraticável, haja vista problemas de iluminação nestes espaços, urgindo assim que a administração envie todos os esforços necessários para viabilizá-los. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Indicação número 261/18/17. Tendo em vista o grande volume de tráfego de veículos com fragilização da segurança, potencializando assim a ocorrência de acidentes, indicamos à mesa que se oficie ao prefeito que se determine ao setor responsável dessa edilidade a implementação de urgentes melhorias na sinalização horizontal e vertical nos seguintes cruzamentos de vias públicas de nossa malha viária: Rui Barbosa com Miguel Molina Cortez, Rua Pedro Rodrigues com Mário Eduardo Delfim, Rua Monteiro Lobato com Joaquim Divino e Rua José Rufino da Silva com Rui Barbosa. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Indicação número 263/18. Considerando informação solicitada através do requerimento número 377/18, de nossa autoria, indicamos à mesa que se oficie ao Executivo Municipal informando que a cancha de malha referida localizada no trevo sul de nosso município, adjacente ao recinto de rodeios de Pirapozinho, margeando o trevo de acesso à rodovia Assis Chateaubriand e rodovia Olímpio Ferreira da Silva. Nesta oportunidade, reiteramos a importância das obras de reforma daquele espaço esportivo como meio de promoção e integração social. Autor, vereador Lucas Padovani Santos Pavani. Indicação número 264/18/17. Indicamos à mesa que se oficie ao prefeito municipal solicitando urgente serviço de manutenção no final da rua Petrolino Azevedo Brito, haja vista que por ocasião de dias chuvosos a trafegabilidade no trecho torna-se impraticável, ensejando sérios transtornos à população do seu entorno, impondo-se, portanto, a adoção das medidas que ora pugnamos. Autor, vereador Claudinei de Nelo. Vamos dar início ao expediente com votação, onde daremos leitura aos projetos.
Requerimento de pesar. Requeremos a mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que seja constado nos anais dos trabalhos desse legislativo voto de profundo pesar pelos seguintes falecimentos: Hilda Pedrote da Silva, Joaquim José Fernandes, Joana dos Reis Leite Ribeiro, Nair Dias de Moura, José Pérez. Requeremos ainda que seja mantido 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma desta edilidade aos extintos e que seja dado conhecimento às famílias enlutadas pelos infausto acontecimentos. Edifício Vereador Vicente Pelim, plenário Vereador Francisco Gomes de Andrade, 1º de outubro de 2018. Autoria de todos os vereadores dessa casa. Agora iniciamos a leitura dos projetos. Projeto de lei número 065/18/17, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre estima, receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2019. Mensagem, projeto de lei de orçamento de 2019. Senhor presidente e senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa egrégia Casa Câmara Municipal o anexo projeto de lei que dispõe sobre a peça orçamentária para o exercício financeiro de 2019 em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000 e Lei número 4.320/64. O presente projeto de lei, ora encaminhado, foi elaborado de acordo com os programas de governo estabelecidos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre os poderes executivo e legislativo, que se submetemos a Vossa Senhoria a proposta orçamentária para o exercício 2019, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos do exercício 2018. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossas Excelências os protestos de elevada estima e consideração. Pirapozinho, São Paulo, 28 de setembro de 2018, prefeito Orlando Padovan. Comunico ao plenário que aqueles que quiserem fazer uso da palavra no pequeno expediente deverão se inscrever no livro que se encontra sobre esta mesa diretora. Projeto de lei complementar número 004/18/17, interessado vereador Jurandir Aparecido de Lima, dispõe sobre altera o parágrafo 1º e alina-se e acrescenta parágrafo 2º no artigo 79 da lei complementar número 011/07,
de 27 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre instituir o Código de Posturas do município de Pirapozinho. Escreve por último aí. Artigo 1º. Fica alterado o caput do parágrafo 1º às alíneas A, B, C e D do parágrafo 1º. Caput e a linha A do parágrafo 2º, acrescentando as alíneas E, F, G, H, E, I ao parágrafo 1º e suprimido a linha B do parágrafo 2º. O parágrafo 3º e os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo 79 da Lei Complementar número 11/07, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 79. Parágrafo 1º. É permitido a propaganda volante para a divulgação de mensagens comerciais, esportivas, culturais, religiosas de interesse comunitário, obedecido os requisitos desta lei. A propaganda deste município volante poderá ser realizada somente por carros, caminhonetes ou motocicletas, observadas as normas de segurança para os transuentes. Para a veiculação de propaganda eleitoral, as empresas se submetem ainda à legislação eleitoral pertinente. A propaganda volante será permitida de segunda a sexta-feira, no período das 9 às 19 horas, e aos domingos e feriados, no período das 10 às 14 horas. Aos veículos de propaganda em geral, fica estabelecido o limite máximo de intensidade de som de 75 decibéis. Demais ruídos ficam limitados ao máximo de 60 decibéis no período diurno e 35 decibéis no período noturno. Fica o Executivo Municipal obrigado a manter equipamento de mensuração de som devidamente aferido para fiscalização e aplicação das penalidades previstas na presente lei. A emissão de sons nas vias públicas deverá ser interrompida a uma distância de 50 metros de hospitais, pronto-socorro, asilos, clínicas, escolas, templos religiosos, casas de velório e repartições públicas. Os serviços de propaganda volante para divulgação de mensagens de utilidade pública e comercial poderão ser realizados em horários alternativos, desde que devidamente autorizados pelo município. Parágrafo 2º. Não é permitida a venda ambulante com ou sem utilização de alto-falantes ou carro de som no quadrilátero compreendido entre as ruas Tiradentes, Ailton Orlando, Joaquim Divino Pantaroto e Marechal Floriano Peixoto. O disposto neste parágrafo não se aplicará na hipótese de serviços de utilização pública em geral e atividades filantrópicas e desenvolvidas por entidades, igrejas e clubes associados, desde que previamente requerido e autorizado pelo município. Artigo 2º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Os referidos projetos serão encaminhados às comissões competentes. Quero informar ao plenário que a audiência pública para discussão da LOA e da LDO sob a competência da Comissão de Finanças e Orçamento ocorrerá na próxima terça-feira, às 19 horas, neste plenário. Então, estejam cientes e depois serão todos terão convites, serão encaminhados os convites e as convocações. Vamos passar agora para o pequeno expediente. Convido o vereador Fábio Roque para fazer uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance todos os nobres vereadores.
a população que se faz presente aqui no plenário, a todos os internautas e que vão nos assistir nas mídias sociais. Na noite de hoje eu venho aqui usar da tribuna para agradecer por mais um evento ocorrido na cidade de Pirapozinho, ao campeonato intermunicipal, como alguns dizem, campeonato regional, o primeiro campeonato intermunicipal de Pirapozinho que ocorreu em julho de 2018 e terminou agora dia 30, domingo agora, e sendo um grande sucesso. 16 equipes, 2 de Pirapozinho e 14 de outras regiões, sendo duas de Paraná, onde todos os domingos centenas de pessoas, torcedores, pessoas que amam o esporte, se fez presente no estádio Mário da Costa Cruz. Quero agradecer imensamente a toda a equipe que fez parte da comissão, no nome do professor Lucas Vitali, no nome do professor Renatão, colaboradores como Dejacir, Tio Ram, Eduardo Sonoro, Aguinaldo, enfim, todos os nobres vereadores que nos fortaleceram e nos deram força para que esse evento pudesse acontecer. Mais um marco na cidade de Pirapó e que com certeza vai virar um calendário no nosso município. A prática esportiva para que uma das ferramentas para que tire os nossos jovens das drogas. Quero agradecer também aqui imensamente ao prefeito Orlando Padovan e o vice Carlão pelo dinamismo, pela coragem de apoiar esse evento aqui em Pirapozinho. Haja vista que são poucas cidades que têm um campeonato dessa envergadura, com a premiação de R$10 mil. O campeão foi a equipe do Farmais, do Santo Anastácio, tendo 2 equipes de Santo Anastácio na final. Quero agradecer também a banda de Pirapozinho, que na introdução do término do campeonato tocou o hino nacional, o hino do nosso município, emocionando a todos que estavam lá. Foi realmente brilhante, ainda que com chuva, mas um estádio com muita gente e coroando a equipe do Farmais. Eu venho aqui agradecer e dizer que agradecer a todos que fizeram parte desse evento. Tenho dito, senhor presidente. Convido para fazer uso da palavra a vereadora Cida. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos, vereadores aqui presentes, as pessoas que faz presente nessa casa, o meu esposo. Eu vim aqui, primeiramente, agradecer as pessoas que tiveram presente no velório de minha mãe, que morreu na quarta, se enterrou na quinta, e dizer que sou muito grata pelas orações que veio das igrejas católicas, evangélicas, os WhatsApp que eu estou recebendo, que fortaleça eu, minha irmã Sandra, minha irmã Natália. Não está sendo fácil, mas vamos conseguir. Minha mãe sofreu e agora tem a hora de descansar. Então eu sou muito grata a todos. Tem muitas pessoas boas, de coração bom, pessoas que veio procurar a gente, assim, onde você menos esperava, estava ali do seu lado. Então é momento de agradecimento. Sou grata aos nobres, grata às pessoas, todas as pessoas que procuraram nós. Então, meu muito obrigado mesmo, de todo o coração. E eu entrei com um requerimento hoje na Câmara sobre segurança no centro de saúde, nos SFs. Aconteceu um ocorrido no centro de saúde que precisamos ter chamado a polícia. Não precisávamos estar passando por isso.
Então eu peço que todos os vereadores assinem esse requerimento para a gente ter um guarda ou um segurança no centro de saúde e nos SF, em todos. Graças a Deus, o pedido da Mara, ela já tem um no CAPS, pronto atendimento tem, só que no centro de saúde e nos SFs não tem. Funcionário, o funcionário tem que tratar o paciente bem, só que quando o paciente grita com o funcionário, maltrata, acha que o funcionário tem culpa de tudo. O funcionário é ser humano igual a todo mundo. O funcionário tem vida, o funcionário sofre, tem problema também. Não chega na saúde só pessoas que têm problema, o funcionário também tem. E essa semana passada foi muito triste, 7 dias que a minha mãe tinha falecido, sofri uma coisa muito triste, eu não esperava isso. Então, fiquei muito triste mesmo. Então, por isso que eu entrei em caráter de urgência, que o prefeito ouça e que acate, que pelo menos contrate esses funcionários. É questão de vida, respeito, eu acho que todos nós precisamos ter esse respeito. Nosso funcionário e os pacientes que vai lá. Eu, pelo menos, procuro atender todo mundo da maneira mais possível, os funcionários do Centro de Saúde, os SF, mas a gente não pode ficar nessa guerra. E quero pedir o esforço de cada vereador aqui presente, que assine comigo, todos. E, demais, está chegando agora a eleição, presidente, vice-presidente, os deputados, senadores, que as pessoas pensem em votar. Tem gente não querendo votar, mas votem, gente. Tem que fazer a diferença. Pense bem, relata. Nós temos deputado não só daqui, deputado da nossa região. Vamos procurar fazer o melhor. E desde já agradeço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada. Convido o vereador Jurandir para fazer uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, nobres pares, quem nos dá o prestígio das suas presenças em nossa galeria, também quem nos ouve pelas redes sociais, boa noite. Que Deus possa nos abençoar em mais um dia de trabalho. Senhor presidente, o pequeno expediente dessa noite vai ser breve, são só 2 assuntos importantes que eu considero, mas que a população, pequenos, né, digamos assim, mas que a população precisa saber. Quero falar e deixar aqui registrado nos anais dessa casa, que esta casa tem um requerimento para ser aprovado, que é uma moção de aplauso e congratulação com o Marcelo Santos, também conhecido como Marcelo Pirapó, no circuito de prova de laço, que acontece não só na nossa região, nosso município, que tem esses amantes dessa área de atividade esportiva, mas que circula também em todo o estado do Paraná, Mato Grosso, levando o nome de Pirapozinho. Então, quero deixar registrado aqui, que conste também em ata desta casa, o voto de congratulação ao Marcelo Santos, mais conhecido como Marcelo Pirapó, um grande esportista que, participando do circuito, na terceira etapa do circuito CVLD, que é o circuito Venceslauense de laço em dupla, que aconteceu em Regente Feijó, no dia 27 de setembro, ele obteve a sexta classificação na dupla com Sidney Monteiro. Faço esse registro porque não é a primeira vez que ele já se destaca em montarias, levando o nome da nossa cidade, assim como faz também outros esportistas nessa área, como o Rafael Bomediano. Enfim, é importante que a casa possa conhecer pessoas que estão no anonimato, mas que levam o nome da cidade, talvez que não tenha a presença firme da mão, e também o que já acontece com outros esportes como o futebol, como o basquetebol, a mão do Estado fortalecendo essas atividades. Então a gente faz questão de estar trazendo aqui nomes como
também de outros que foram homenageados nessa casa, desconhecidos até então, por levar o nome da cidade, como o Diego do Hip Hop, e outros amigos também que já foram homenageados nesta casa. Então trago aqui o nome do Marcelo hoje, para que essa casa possa conhecer o trabalho dele, e ele leva o nome do município nessa prova de laço, né? Laço em dupla, e importantes circuitos como esse, que é o CVLD, importante circuito da nossa região. Fica então um abraço aqui ao nosso amigo Marcelo por mais essa conquista, e está sempre levando o nome de Pirapozinho. Também, senhor presidente, uso desse expediente para comunicar à comunidade que no próximo dia 13 estará acontecendo no município de Diadema mais uma plenária do mandato do deputado federal Vicentinho. O deputado federal Vicentinho, todos sabem, é o único deputado que tem um conselho do seu mandato. É o mandato mais democrático dos deputados federais que nós temos no país, onde são os conselheiros de cada município representado que, juntos, olhando para a necessidade da sua comunidade, conversando com a sua comunidade, leva para esta plenária a discussão, para que onde serão disponibilizados os 15 milhões de reais que são disponíveis para os deputados estar encaminhando para os seus municípios para atender os anseios das comunidades onde ele tem representantes. E aqui em Pirapozinho, eu sou um membro do Conselho do Deputado Federal Vicentinho, assim também como é o nobre vereador Claudicir Marrafão, também o prefeito Orlando Padovan e o vice Carlão, estamos juntos sempre nessa empreitada, junto com a parceria. Então, dia 13 já estaremos em Diadema, junto com todo o coletivo do Estado de São Paulo, para deliberar sobre emenda para o orçamento OGU 2019. Então, vamos levar para lá proposta como ampliação e reforma do ginásio de esporte, também a expectativa de trazer algum investimento para fomentar a questão do MIT, que é o município de interesse turístico, e aí fortalecer a discussão de criar espaços de diálogo com a nossa comunidade, principalmente os empresários e entidades, e oxalá que consiga ter mais recursos, a gente continuar investindo mais recursos na saúde, como somando mais aos 1.100.000 reais que nós já investimos na saúde aqui, através dessa parceria com o deputado federal Vicentinho. Então, já dizendo à nossa comunidade que não paramos, já estamos, após as eleições do dia 7, no dia 13, lá em Diadema, buscando mais recursos para a nossa comunidade. É isso que eu tinha que dizer. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Convido o vereador Claudinei de Nello para assumir a presidência. Eu já sou Haddad, né? Por que ele faz isso? Tá ok. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Padovan. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos os vereadores, todos os funcionários, todos presentes aqui no plenário. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela presença. Quero agradecer a todos os ouvintes pelo Facebook da Câmara, pela TV Câmara no site. Obrigado por nos acompanhar todas as segunda-feiras aí que acontecem as sessões. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Primeiramente, venho aqui falar sobre a cancha de malha, em relação à questão da melhoria daquela cancha, lá da Soledade, né, próxima ao trevo, próxima ao recinto de rodeio, próxima à pista de street wheeling. Eu acho que eu falei, todo mundo entendeu, né? Todo mundo sabe onde que é.
mas o prefeito não sabe onde que é não, porque na sessão anterior eu solicitei para ele que ele pudesse elaborar a melhoria daquele local, e por uma falha minha eu não coloquei em qual cancha de malha seria a melhoria. Mas todos nós sabemos que Pirapozinho tem duas, que é do CDHU e que é a da Soledade. E veio a resposta aqui solicitando para eu poder informar qual seria. E eu até acho que foi até com a forma de brincadeira, com a falta de respeito, né? Porque o próprio prefeito teve conversando comigo pessoalmente, declarou que após a FEJUP faria a melhoria naquele local, aí volta aqui o requerimento perguntando qual que é a cancha de malha. Se nós temos duas e uma é muito melhor que a outra, e o prefeito teve comigo conversando um pouco antes da FEJUP e me declarou que após a FEJUP aconteceria a reforma. Eu tive lá até com funcionários da prefeitura, teve o conhecimento dele. Então eu fico pensando assim, se o prefeito trata o presidente da Câmara com essa falta de respeito, imagine o povo como que ele trata. A gente sabe que ele trabalha para uma minoria, mas isso vai acabar, se Deus quiser, porque ele tem que entender que ele prometeu aquilo, além de ter prometido para a população nas vésperas da eleição passada, ele falou com as próprias palavras dele que após a FEJUP ele faria a melhoria necessária naquele local. Então eu acredito que ele sabe, que ele lembra o que ele me falou aquele dia. Então fica aqui, hoje estou enviando um requerimento, um ofício, sendo claro, mais claro ainda, né, porque como eu já tive a conversa com ele pessoalmente, e eu acredito que ele não esqueceu, mas fez essa situação de ter que voltar para a Câmara só para perguntar onde que é, se ele conversou comigo. Então é mais uma brincadeira, a gente querendo trabalhar sério e essa administração fica brincando. Também venho aqui solicitar ao prefeito a reforma da quadra do Jardim Morada do Sol, do conjunto Dalva Cristóvão de Almeida, na frente do centro comunitário. Aquela quadra se encontra em péssimas condições, aquela quadra a qualquer momento ela pode desabar, passa uma tubulação ali embaixo, onde muitas vezes a água leva a terra que está lá de baixo, ela está oca, né? Essa semana eu estive lá dando uma olhada, algumas crianças mostrando os buracos, ela está totalmente abandonada. É questão de segurança, questão de risco de vida para os adolescentes, os jovens, os adultos que utilizam daquele local. Já venho pedindo há bastante tempo para o prefeito poder iniciar uma reforma lá, uma melhoria gradativamente, nem que seja, mas precisa acontecer, porque ali é uma situação de tragédia, de uma criança estar jogando, estar brincando, e aquilo ali afundar, machucar uma perna, quebrar uma perna, uma criança cair dentro daquele local, e vai ser muito pior, considerando que é um bairro populoso, nós temos muitas crianças que brincam aquele redor, ali nós temos muitos bueiros que precisam de grades, precisam de cuidados, e não está acontecendo isso. Então, prefeito, eu venho aqui pedir para o senhor, no sentido de alertar, porque a hora que acontecer uma coisa pior ali, nós vamos ser cobrados por isso. Então fica aqui a minha constatação e o meu pedido. Também venho aqui falar sobre a situação da sessão anterior, onde a vereadora Mara colocou que
no pensamento dela, na ideia dela, as comissões estariam que está presente aqui. O meu pensamento é o mesmo. Vocês sabem aqui, nobres vereadores, que em algum momento aconteceu uma sessão extraordinária e o vereador Berbete e o vereador Claudecir não estavam presentes e nós damos leituras e seguimos o projeto para a sessão seguinte. É interpretativo. Eu entendo que realmente o regimento prevê que não pode ter aquela situação de barrar o projeto com as comissões presentes, mas aqui nós estávamos numa extraordinária e parte das comissões não estavam presentes. De acordo com o artigo 10 da Lei Orgânica, apresenta uma situação que é interpretativa, que a gente pode analisar de um jeito e de outro jeito. E hoje eu tive conversando com o jurídico, e quando a gente considera o artigo 10, não pode se falar que o pensamento está errado. Então, quando pedi aos nobres vereadores, quando a gente vinha aqui falar, é muito fácil falar, você está interpretando errado, vai ler, vai fazer, tem que tomar cuidado, porque tem várias interpretações. E nós sabemos que uma coisa que essa Câmara não está fazendo é atrapalhar projeto. Ninguém está atrapalhando projeto aqui. O maior respeito que nós estamos tendo com a nossa população é dar andamento em tudo que vem aqui, que está de acordo com a população, para ajuda a população. Até agora, não teve picuinha, politicagem, nenhum projeto nessa Câmara, nesses 2 anos, nesse 1 ano e 10 meses que nós estamos aqui. Os projetos estão caminhando dentro do que o regimento prevê, e eu acredito que quando acontecer essas adversidades, é bom um diálogo. Isso é interessante entre a gente. Nós estamos vendo aí uma política perigosa que está acontecendo no país, uma rivalidade muito grande, e nós precisamos andar na contramão disso. Eu já venho falando isso aqui em algumas sessões, de andar na contramão, de tentar trabalhar de uma forma em que o diálogo seja sempre o que prevaleça entre as nossas relações, o diálogo de unir forças para poder ajudar a nossa população. Então fica aqui a minha constatação em relação a esse fato. Também venho pedir aqui à população, atenção nesse próximo domingo. Nós sabemos que as eleições vão acontecer, elas estão aí. Muita gente fala que não quer ir votar, mas é necessário, a eleição vai acontecer, os políticos serão eleitos, e nós precisamos votar, encontrar naquelas pessoas meios e formas para se dar o melhor voto. Quero fazer uma constatação aqui para a nossa população, que na eleição passada nós votamos em 233 aproximadamente deputados estaduais e que nós votamos em 80, mais ou menos, em 80 deputados federais. O que eu quero pedir para a nossa população? Para na hora que for para a urna, principalmente nos deputados, que possa votar em pessoas que tenham vínculo dentro da cidade. Independente se ela é de longe ou se ela é de perto, ela tem que ter vínculo com pessoas da nossa cidade. Só assim ela se sentirá representada dentro do município e vai poder defender a nossa cidade e também a questão das emendas. Nós sabemos aí que hoje os 2 deputados que mais ajudam a nossa cidade são da capital, e agora, chegou a eleição, nós vamos abandonar eles? Não, de jeito maneira. É a hora de pedir para a população olhar para os políticos da cidade, ver aqueles políticos que representam os deputados e tentam direcionar os votos a eles, porque nós, políticos, nós somos o elo de ligação com os deputados. E nós não podemos mais votar em 233 deputados estaduais, em 80 deputados federais. Nós vivemos numa democracia, eu concordo. Mas a gente não pode ficar votando em quem passa na televisão. Nós precisamos votar em quem tem vínculo com a cidade de Pirapozinho.
Nós temos deputado de longe que tem muito vínculo aqui. Nós temos deputado de perto que já teve vínculo aqui, que tem vínculo aqui, mas poderia ajudar muito mais o município e acaba não ajudando, por causa do vínculo. Então, hoje, o mais importante é o povo de Pirapozinho votar em políticos que têm vínculo na cidade de Pirapozinho. Só assim nós melhoraremos o cenário da cidade de Pirapozinho a nível estadual e a nível federal. E agora é a hora. Lógico que eu quero voto para os meus deputados, mas eu acho que Pirapozinho precisa focar o voto em quem está representado aqui. Então, fica aqui o recado para a população, fica aqui o pedido para a população, porque nós políticos, sem a população, nós não consigamos dar melhor resultados no sentido de emenda e de representatividade. Então fica aqui o meu pedido. Agora nós precisamos dessa união entre políticos de Pirapozinho e população de Pirapozinho. O presidente é muito importante, o governador é muito importante, os senadores são muito importantes, mas hoje fica aqui a minha constatação e minha fala relacionada aos deputados. Nós precisamos representar quem nos ajuda. E agora chegou o momento, domingo, fica aqui o pedido para todo cidadão pirapozense. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Convido o presidente a tomar assento na cadeira da presidência. Vamos dar início à primeira parte da ordem do dia. Agora serão dadas leitura aos requerimentos dos vereadores. Requerimento número 403/18/17. Requeremos a mesa satisfeita as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficia ao Executivo Municipal, solicitando que se informe ao esse Legislativo sobre eventuais gestões administrativas, tendo por objeto a aquisição da ambulância relacionada à estrutura de unidades de atenção especializada em saúde funcional programática. Autor, vereador Lucas Padovani dos Santos Pavani. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Dando leitura novamente ao requerimento número 403/18/17, requeremos a mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao Executivo Municipal solicitando que se informe a este Legislativo sobre eventuais gestões administrativas, tendo por objeto a aquisição da ambulância relacionada à estruturação de unidades de atenção especializada em saúde funcional programática. 10.030.22.015.8581, emenda número 28050006, GND 4, investimento. Autor, vereador Lucas Padovani dos Santos Pavani. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 404. Requeremos a mesa satisfeita as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficie ao Executivo Municipal que se informe a esta Casa Legislativa sobre eventuais gestões administrativas, tendo por objeto a implantação de 2 salas odontológicas no recinto da unidade da Estratégia da Saúde da Família, localizado no Jardim Morada do Sol e Vila Marques, em nossa cidade. Autor, vereador Lucas Padovani dos Santos Pavani. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 405/18/17. Requeremos a mesa satisfeita as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficia ao chefe do Executivo, solicitando que sejamos informados se a administração municipal passou
possui conhecimento sobre a emenda impositiva número 71 dos 25002, no valor de R$80 mil, destinado ao município de Ibirapozinho. Autor, vereador Lucas Padovani Santos Pavani. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O requerimento é aprovado. Requerimento número 406. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficia ao órgão responsável pelo leito do antigo ramal de Dourados, solicitando informações sobre processo de doação das áreas pertinentes para os municípios interessados. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Peço a palavra. Com a palavra, vereador. Pedi aos nobres pares para estar se juntando a minha assinatura e a assinatura de vocês neste requerimento. Haja vista que muito já se falou também em que foi montada uma instância de governança para falar sobre a antiga Refesa, que já fez formação de comissão para se falar sobre a antiga Refesa na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas até então não se passou só da conversa. Então eu estou propondo aqui esse requerimento para que eles possam nos informar como é que está a situação de negociação, de doação dessas áreas da FEPASA, em especial o ramal de Dourados, para os municípios que têm interesse nessas áreas, como é o nosso caso. Pirapozinho, nós sabemos que tem todo aqui esse trajeto que corta o município, corta a nossa cidade, a área urbana, e ainda segue pela área rural, né, tanto para Presidente como para Tarabai. E, no entanto, essas áreas, tem muita gente interessada nisso daí, a gente pode talvez estar investindo também nessas áreas, podemos passar em doação para alguma empresa que esteja necessitando de espaço, ou talvez transformar naquela sonhada avenida que ligaria norte a sul da cidade, enfim. Pedir para a assinatura de vocês para a gente estar completando, para que o órgão responsável, seja a instância de governança, ou pessoal ligado à LL, ou da Refesa, que possa nos responder como é que está esse processo, para que a gente possa responder isso para quem nos pergunta na rua, em especial pessoas que estão buscando legalização de áreas também que tem a ver com parte desse trecho do ramal de Dourados. Tenho dito muito obrigado àqueles que vão assinar em conjunto. Continua a discussão. Peço a palavra. Com a palavra. Eu acho um requerimento de suma importância, tendo em vista que essa área já foi desafetada pelo município, aí a gente conseguiu tirar aquele pessoal lá da área da FEPASA, mas a gente vê que existe ainda muitas pessoas que insistem em querer construir em cima da área da FEPASA. E isso é um problema constante. Sem dizer que a gente poderia muito bem tentar negociar isso aí por uma concessão de uso aí por 99 anos, como eles conseguem fazer. Tarabai me parece que conseguiu essa permissão de uso, o que para nós seria muito bom. A gente poderia fazer pista de caminhada, praça, não precisava edificar nada, o município não precisava investir, mas do jeito que está fica difícil para o município da manutenção, principalmente porque as pessoas não entendem que essa área é uma área da FEPASA, é uma área da União e que não pode ser invadida, mas que também para o município não serve para muita coisa, a não ser para nos trazer problemas e despesa de manutenção. Então acho que o Jurandir muito bem pensado nesse requerimento, mas também tem que se fazer gestão em cima disso aí. Se der moleza, só requerimento, não consegue resolver não. Tem município que já está usando a área há muito tempo, e a gente até hoje não conseguimos nenhum tipo de legalidade para fazer uso dessa área. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 407/18/17. Requeremos à mesa satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se conseguindo em ato voto de congratulação com o senhor Marcelo Santos por sua importante atuação no circuito Venceslauense de laço em dupla, realizada 22 de setembro em Regente Feijó.
Ressaltamos que o nosso homenageado, com muita eficiência, profissionalismo e, acima de tudo, com muito brilhantismo, alcançou o 6º lugar na classificação geral neste importante evento, exaltando e dignificando o nome de Pirapozinho. Requeremos ainda que seja dado conhecimento da presente propositura ao homenageado, enfatizando nosso orgulho e alegria pelo grande sucesso alcançado. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 408. Requeremos à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais em caráter de urgência, que se oficia ao chefe do executivo de nosso município, solicitando que se informe a esta casa sobre a possibilidade em caráter de urgência da designação de seguranças para atuarem no recinto do Centro de Saúde e nas unidades das ESFs de nosso município. Trata-se de medida das mais urgentes, tendo em vista os recorrentes atos de desacatos, bem como de tentativas de atentados à integridade física dos servidores públicos lotados nos referidos logradouros públicos, ensejando assim a adoção da presente providência, como forma de preservação e segurança, não somente aos servidores, como também aos usuários de serviços de saúde em geral. Autora, vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Requerimento está em discussão. Essa palavra. Com a palavra, no vereador. Essa autorização da autora para assinar junto. Continua a discussão. Palavra. Com a palavra. Eu peço que todos os vereadores assinem junto comigo. Continua a discussão. Passo a palavra. Com a palavra. Eu parabenizo a vereadora, realmente a situação é complicada. Nosso município cresceu muito, eu vejo hoje grande necessidade de se contratar uma empresa especializada. Se você em diversos órgãos públicos aí tem pessoas responsáveis por essa área. E pelas coisas que vem acontecendo ultimamente, tem que ter sim. Parabéns pelo requerimento e vamos estar assinando junto. A prefeitura tem que parar e analisar uma posição com relação a isso. É necessário, não tem mais o que se fazer. Precisa ter um setor específico para essa questão. Parabéns pelo requerimento. Continua a discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra. Parabéns, vereadora. Eu já, em algumas sessões, eu já pedi, isso aí no dia até falei de outros setores, não sendo só do CAPS. Agradeço, porque no CAPS foi colocado, não foi fácil, mas reconhecer o que realmente é de extrema necessidade, porque ninguém vai prezar pela nossa integridade física. E é o inesperado que acontece, entendeu? E até você recorrer à polícia, demora bastante. Passei por um problema igual o que você passou e demorou 45 minutos para a polícia chegar. Então, eu acho que já, assim, já não é sem tempo. Acho que o município tem que estar provido desse profissional, sim. Continua a discussão. Está em votação. Requerimento aprovado. Daremos início à segunda parte da ordem do dia. Passaremos a deliberar matérias em segunda discussão. Nós temos o projeto de decreto legislativo número 013/18/17, de autoria da vereadora Dulcemara Lúcio, dispondo sobre concede o título de honra ao mérito à Ilustríssima Senhora Maria de Lourdes da Graça e da outras providências. O referido projeto está em segunda discussão. Ninguém fazendo uso da palavra, vou colocar o projeto em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Projeto de decreto legislativo número 013/18/17, aprovado em segunda discussão e votação.
Senhoras e senhores vereadores, tendo em vista que as duas comissões competentes legislativas analisaram e emitiram seus pareceres, as matérias a seguir são os projetos de lei número 042, 058, 059, 064 e o projeto de decreto legislativo 012/18/17. Vocês quero consultar se vossas excelências têm interesse de votar em bloco ou individual. Certo, Fábio? Todos de acordo? Posso começar? Então, nesse momento, nós votaremos o projeto de lei número 042, projeto de lei número 058, projeto de lei número 059, projeto de lei número 064 e o projeto de decreto legislativo número 012/18/17. Os projetos estão em primeira discussão. Ninguém fazendo uso da palavra, vou colocar os projetos em primeira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Os projetos de lei número 042, 058, 059, 064 e o projeto de decreto legislativo 012/18/17 estão aprovados em primeira discussão. Pela ordem, senhor presidente. Só uma ressalva aqui. No 64, encontra aqui no plenário a família do homenageado, só para eles terem ciência que o projeto que dominou a marginal lá é o 064/18/17, senhor Ferdinando Roque. Correto? Só para eles terem ciência. Senhores e senhoras, nada mais havendo na pauta da presente sessão, sob a proteção de Deus, declaro a mesma encerrada. Uma boa noite a todos. Valeu.